Domingão e eu tava lendo algumas matérias sobre essa questão do JCP, porque o Haddad, ele falou alguns dias novamente sobre encaminhar um projeto até o final do ano, em anexo a toda essa questão da reforma tributária que tá passando de forma parcelada, mas com a intenção justamente de extinguir, de fazer com que os juros sobre capital próprio não existam mais. E aí é claro que não somente as empresas serão afetadas, algumas mais, outras menos, mas também os acionistas. E não somente os acionistas, talvez lá na ponta final os consumidores também. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, vai ser sobre isso a nossa resenha. Então eu já convido você para me assistir até o final do vídeo. Se no final vocês gostarem, não esqueçam do like. E já convido também para que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa história de simplesmente extinguir o JCP. Se vocês acham que isso vai passar ou que não vai passar. Eu, Bea, particularmente, acho que sim, isso deve passar. Brasil hoje é um dos pouquíssimos países que ainda se utiliza dos JCPs na hora de fazer a distribuição dos seus proventos. Países mais maduros ou, enfim, que têm economias muito maiores do que a nossa, como Estados Unidos, por exemplo, eles não têm essa história de JCPs, eles distribuem apenas dividendos e os dividendos, eles são tributados na fonte em 30% e a gente deve ver algo muito parecido aqui no Brasil também. Os dividendos, eles devem passar a serem tributados, né, depois de toda essa reforma que deve ser passada até o final do ano. Aqui a gente estima que uma alíquota para os dividendos ficaria ali na casa de 15% pelo menos, mas nós teríamos também a exclusão dos JCPs. E quais seriam os possíveis impactos dessa exclusão dos JCPs? Basicamente, hoje, muitas empresas, e principalmente os bancos aqui no Brasil, eles conseguem lançar esses juros sobre capital próprio dentro dos seus balanços como uma despesa. Fazendo esse lançamento como uma despesa, eles conseguem naturalmente pagar menos impostos porque eles lançaram aquilo ali como uma despesa, conseguindo abater do lucro, ao qual eles têm que calcular depois o imposto em cima disso, né? Só que o que acontece? A partir do momento que você tira, então, esse JCP, você está dizendo que, olha, a partir desse momento, você vai ter uma carga tributária maior, você não vai mais ter esse benefício fiscal, vamos dizer assim, e os bancos terão que pagar mais impostos. Cabe ressaltar que isso não é uma medida nova, não é o que está sendo comentado apenas hoje ou esse ano. O governo passado, Paulo Guedes mesmo, ele já disse que queria passar um projeto para excluir essa história do JCP, só que ele daria uma contrapartida através de uma diminuição na alíquota do IRPJ, do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica. Porque só para vocês terem uma ideia, empresas em linhas gerais pagam em média ali 34% de imposto, né? Digo, somando todos os impostos. Quando nós falamos de instituições financeiras como bancos, esse imposto ele é maior, ele chega a 45%. Então, só tirar essa possibilidade de abater o JCP dos seus balanços faria com que essas instituições, com que essas empresas, elas pagassem mais impostos porque elas não conseguem se utilizar desse benefício fiscal. Então é muito provável que isso efetivamente aconteça e passe nesse projeto que ele diz que quer encaminhar até o final do ano, porque o governo ele realmente está se vendo louco, correndo atrás do rabo para tentar cobrir o déficit que eles estão prevendo, não somente para 2023, mas também para 2024. Agora, um ponto em relação a tudo isso é: quais são as empresas que mais serão afetadas? Quais são os setores e enquanto esses setores serão afetados? E aí aqui eu quero trazer para vocês dois estudos que foram feitos, tá? Um foi feito pelo Trademap, pelo Einar, né, que tá lá junto com o pessoal do Trademap. Ele fez um levantamento ali das empresas que mais se utilizam de JCPs para fazer as suas distribuições aos acionistas. E eu também depois quero trazer um estudo da XP que traz enquanto o lucro dessas empresas podem ser afetados por conta dessa questão dos JCPs. Então vamos lá, começando pelas principais empresas que podem ser afetadas, e esse foi um levantamento do Trademap, né? Banrisul em primeiro lugar, e aí cabe ressaltar que eles trouxeram também a mediana dos últimos 3 anos de quanto de JCP foi distribuído, né? Então, Banrisul, que tinha um JCP de 8,65%, Banco do Brasil com 8%, Banco ABC com 7,8%, Semig com 7,5%, Home também com quase 7,5%, Sanepar com 5,5%, Bradesco com
com 5,5%, Copel com 5,3%, Cielo com 4,7% e Itaúsa também com 4,7%. Eu dei uma arredondada, mas como vocês devem ter percebido, dessa lista aqui, boa parte acaba ficando justamente com os bancos. Então, os bancos são os que mais se utilizam dessa estratégia do JCP para conseguir pagar menos impostos. E, naturalmente, porque eles, diferente de outras empresas que ficam com 34%, 35% ali de carga tributária, eles já têm uma carga maior de 45%. Então, eles tentam usar desses benefícios fiscais para tentar pagar menos impostos. E aí, só para exemplificar um pouco melhor, e aí eu quero trazer a própria questão do Banrisul, que é o que acabou ficando em primeiro lugar ali na lista. Como vocês podem ver nessa imagem, 95% do que foi distribuído de proventos para os acionistas até então, nesses últimos 12 meses, por exemplo, 95% foi através de JCP. Então, a partir do momento que você exclui esse JCP, naturalmente, o lucro de Banrisul, por exemplo, vai ser afetado e, óbvio, o quanto nós acionistas iremos receber também será afetado. E aí que eu trago um outro estudo, que foi um estudo que a XP acabou fazendo, onde eles fizeram um levantamento para essas principais empresas, né, que seriam afetadas por essa exclusão do JCP e trouxeram uma média por setor de quanto elas poderiam ter o seu lucro impactado. E aí eles trouxeram aqui, ó, em primeiro lugar seria saneamento com 18,9%. Em segundo lugar, bancos, como eu trouxe para vocês, 10,5%. Em terceiro lugar, saúde, 6,7%. Varejo também aí com 5,8% e por aí vai. Então, no final das contas, o que nós temos aqui é que sim, todos os setores podem acabar sendo afetados, mas bancos e saneamento acabam ficando no topo da lista porque eles se utilizam muito, como eu mostrei, por exemplo, com o exemplo de Banrisul, dessa questão do JCPs para lançar como uma despesa no balanço e até então pagar menos impostos. O ponto é, nós não sabemos efetivamente como que o texto vai passar, se terá algum tipo de compensação. Hoje nós estamos trabalhando apenas com essa possibilidade de, olha, excluir o JCP e não o que o Paulo Guedes queria lá no passado sobre excluir o JCP, mas compensar com o IRPJ. E é por isso que nós temos que acompanhar de perto, porque negociações devem acontecer em cima de todos esses projetos para que venha algum tipo de compensação, talvez não de forma que fique neutra, né? Você diminuir na mesma proporção ali que você exclui os JCPs, porque o governo ele está precisando arrecadar mais para poder cobrir então o seu déficit, mas nós temos que ficar de olho se terá algum tipo de compensação, de maneira que essas empresas consigam, né, amenizar esse impacto em si. Então, sim, mais uma vez, eu volto a dizer, eu acho que essa exclusão do JCP, ela deve acontecer. Eu só acho que nós temos que ficar de olho em como isso vai acontecer, se vai ter algum tipo de compensação, porque se não tiver nenhum tipo de compensação, aí nós começamos a olhar aquilo que nós chamamos de curva de Laffer. Então, para quem acompanha essa questão de tributação, de arrecadação do governo, já deve ter ouvido falar da curva de Laffer. E, em tese, se a gente analisa o que diz a curva de Laffer, quanto maior a alíquota, muitas vezes, né, que um governo ele começa a exigir ali da população, das empresas e tudo mais, menor pode ser a arrecadação em determinado momento. E por que isso? Porque se um governo ele só fala de vamos arrecadar, vamos aumentar impostos, e é isso, aumenta, arrecada, precisam pagar conta, em algum momento, essa carga tributária ela pode estar pesando tanto para as empresas e para a população que isso simplesmente vai desestimular a produtividade e desestimulando a produtividade, então o próprio governo pode acabar arrecadando menos. Então tem que ficar de olho em tudo isso, como será feito para que talvez a gente não erre a mão e acabe resultando no que curva de Laffer acaba trazendo para a gente. Mas eu acho que sim, vai passar, e aí eu acompanharei, né, o projeto de perto para poder trazer qualquer atualização para vocês. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando de tudo isso? Podem colocar aqui nos comentários, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então num próximo vídeo.